Bom dia a todos, bem-vindos novamente a mais uma reunião clínica virtual aqui do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Hoje a gente terá uma discussão muito interessante sobre os desafios da dermatite atópica e o importante papel do pediatra. Quem vai trazer para a gente é a doutora Ana Paula Beltrán Moschioni Castro, juntamente com a dermatologista Luciana Maragno, que foi uma grata surpresa para mim ver aqui, me lembra dos meus tempos de faculdade, né, Lu? Então, antes de começar, só queria inicialmente agradecer às diretorias clínica e executiva aqui do nosso instituto, que dão um apoio muito importante. Agradecer à equipe da TIS, na figura do Rodrigo, que sempre dá um apoio técnico fundamental. A Marchione, da comunicação, que faz um excelente trabalho na divulgação e na publicação dos vídeos no nosso canal. E a Grazi, da Secretaria Médica, que também dá um apoio muito importante para a gente conseguir fazer essa reunião. Tá? Então, obrigado pela presença de todos. Vou passar a palavra, então, para a Ana Paula e para a Luciana. Obrigado, Ana, e obrigado, Lu, pela colaboração com a nossa reunião. Vamos iniciar a nossa discussão, vamos conversar um pouquinho sobre dermatite atópica, e existem várias maneiras, não sei se vocês ouviram a hora que a gente agradeceu, quão honrada, nós duas nos sentimos em estar aqui, o Instituto da Criança é minha casa de muitos anos, dermatite atópica é uma doença que eu estudo também há muitos anos, então é uma alegria a gente poder trocar uma ideia, como diz nossos filhos, meus filhos, sobre a dermatite atópica. E quando a gente pensou sobre o que a gente ia falar de dermatite atópica, quais aspectos a gente ia abordar, a gente entende que ela é uma doença desafiadora. Se vocês estivessem aqui presenciais e eu pudesse pedir para vocês levantarem a mão, quem de verdade gosta do cuidado da dermatite atópica e quem se sente desafiado com cuidar de crianças com dermatite atópica, talvez muitos de vocês levantassem a mão e dissessem, putz, é uma doença difícil e eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre ela. E por que ela é uma doença desafiadora? Porque ela vai estar nos consultórios do pediatra, ela é uma doença prevalente, isso é um aspecto bastante importante, ela é uma doença que, nossa, ela não está restrita à pele, existem aspectos muito, às vezes até mais importantes do que ser só uma doença de pele, e esse caráter multifatorial dela é um pouco enlouquecedor, no sentido de que são tantas variáveis, e essas variáveis não estão ao mesmo tempo em todos os pacientes, que eu preciso ter um diagnóstico, ter um racional organizado para conseguir trazer o que eu quero, que é o melhor da vida para os nossos pacientes. Como a gente falou, estima-se que até, nos Estados Unidos, até 20% da população pediátrica possa ter dermatite atópica de algum grau, leve, moderado ou grave. O Brasil não fica atrás, esse estudo ISAC é um grande estudo epidemiológico que mostrou que até 10% dos pacientes podem ter eczema, então são muitas crianças que são cuidadas por diversos especialistas, alergistas, dermatos, mas especialmente o pediatra. Um aspecto importante que eu queria que vocês tivessem atenção é lembrar que ela sim é uma doença de criança, mas não está só restrita àquela população de lactentes, pré-escolares e no máximo escolar. Aquela máxima de que quando crescer passa, já não é verdadeira para todos os pacientes, e isso traz também novos desafios. Nós passamos a nos deparar com pacientes com dermatite atópica que entram na adolescência, que tem todos os conflitos que vocês sabem até melhor do que eu na adolescência, e adentram essa faixa tendo dermatite atópica. Uma doença que é benigna, né, na sua descrição mais pura, no cenário de que a letalidade por dermatite atópica ela é inexistente praticamente, mas a morbidade da dermatite atópica se compara a doenças bastante graves, alguns estudos mostrando doenças reumatológicas ou mesmo cardiopatias. E o que esse slide destaca é que esse cenário mudou. Então, ainda que ela seja uma doença onde 50% dos casos se inicia no primeiro ano de vida, 85% dos casos se inicia até os 5 anos de idade, esse número de crianças, adolescentes e até mesmo adultos que iniciam a sua dermatite atópica nessas faixas etárias tem aumentado. Um cenário epidemiológico diferente que nos leva a uma abordagem diferente. Se você, pediatra, se depara com uma dermatite atópica grave na primeira infância, talvez essa dermatite ela não passará ao final dessa primeira infância e vá
atravessar os outros anos de vida. Isso é muito importante que a gente saiba. Um outro aspecto super relacionado à abordagem global do paciente é entender que quem tem dermatite atópica tem, de fato, maior risco para as outras doenças alérgicas. O conceito de marcha atópica, quer dizer, o conceito de uma probabilidade maior de outras doenças alérgicas, quando eu tenho uma doença alérgica, e mais que isso, um certo concatenar de faixas etárias de maior prevalência para uma doença ou outra, faz parte da DA. E a dermatite atópica, ela é talvez a doença que abra essa miríade, né, esse grupo de doenças alérgicas. Então, como vocês veem esse infográfico que é ilustrativo, mas mostra que ela é mais prevalente, e à medida que os pacientes vão crescendo, a dermatite atópica deixa de acontecer e a gente tem um cenário maior das outras doenças. Nesse que é um grande estudo de coorte, que mostra a evolução das doenças alérgicas, a gente vê a dermatite atópica, esse círculo vermelho, como a sua prevalência vai diminuindo, às vezes nem tanto ao longo da vida, mas as outras doenças alérgicas vão crescendo. Isso implica em aumento do número de medicamentos a ser usado, aumento dos cuidados. Então, do ponto de vista prático, é legal a gente cuidar do que precisa ser cuidado. A gente tentar usar as medidas terapêuticas para todas essas doenças como a gente está acostumado. Essa questão da marcha atópica, né, que você tem, então, uma maior prevalência do eczema no começo da vida e depois vai diminuindo. E esses dois, figuram A e figuram B, eles se relacionam à história familiar de atopia. Então, se você, pediatra, tem no seu consultório um casal com pai ou mãe com qualquer alergia, se prepara que você vai ter uma família de crianças com maior risco ao desenvolvimento dessas doenças. A outra coisa que a gente falou é que ela é uma doença multifatorial, e isso é que dá um pouquinho de desafio, um pouquinho da gente discutir, e quando eu estava preparando essa aula, eu coloquei essa figura, falar, é só a gente juntar as peças do quebra-cabeça, só que o quebra-cabeça na DA é assim, ó, cada peça tem um tamanho, a gente não sabe direito quando elas se encaixam, e é isso que faz também a importância da gente estar junto todos, no caso das crianças, esse trio de especialistas, para a gente ver esses fatores desencadeantes. A construção da dermatite atópica, a fisiopatologia, como ela é feita, isso a gente foi estudando ao longo de todos esses anos, e tem duas grandes teorias, que bem, na verdade, é só para apresentar, porque no produto final é o mesmo, eu tenho uma barreira cutânea comprometida, a pele de quem tem dermatite atópica não é normal, mesmo quando o paciente está sem lesão, então eu ter essa barreira cutânea comprometida com alterações genéticas, deixa a minha pele mais sensível, e por outro lado, essas alterações imunológicas deixam a minha pele mais inflamada. Sensibilidade, inflamação, barreira cutânea comprometida e desregulação imunológica são diversos nomes que compõem a gênese da dermatite atópica, e aí é importante que a gente considere aspectos genéticos. Existem inúmeros estudos mostrando que essa barreira cutânea é geneticamente comprometida, alterações das filagrinas é só uma alteração genética descrita, as alterações imunológicas são inúmeras, até 70% dos pacientes que têm DA têm IgE aumentada, porque sim, no sentido de ser um resultado dessa desregulação imunológica. O ambiente pode facilitar ou não, partos cesarianas aumentam a chance de eu ter DA, aleitamento materno reduzido aumentam a chance de eu ter dermatite, então tudo isso é importante, e a estrondosa participação do microbioma, essa descoberta estrondosa, realmente, da gente entender que a gente traz consigo mais bactérias do que a gente mesmo, e que conversa com inúmeros sistemas, trato gastrointestinal e sistema imunológico absolutamente certo. Todo esse conhecimento faz com que o meu planejamento terapêutico seja voltado para minimizar os efeitos dessa genética, ou tentar mudar esse ambiente, e mais recentemente tentar modular esse microbioma. De um jeito um pouquinho mais complicado, que é para a gente ver depois, mas absolutamente verdadeiro, a minha balança que resulta em dermatite atópica, ela tem aspectos genéticos e ambientais e dois grandes focos, a barreira desconstruída e o sistema imunológico comprometido. E aí, é isso que a gente vê. E por que é importante vocês, a gente
observar isso? Porque a gente já vai vendo que a gente tem intervenções terapêuticas, desde os quadros leves, moderados a graves, que vão passar pela modulação do sistema imunológico, com certeza, que vão passar por essa barreira, né, a gente evitar esses agentes que, em quem tem DA, multiplica por 10, a fala do Staphylococcus, em quem tem dermatite atópica, ela é completamente diferente de, sei lá, num impetigo ou alguma outra lesão. Os alérgenos, como eles entram na pele, e assim vai. Então, a ideia não é discutir mediador por mediador, mas mostrar que a gente tem uma inflamação imunológica poderosa, algo descontrolada, que pode ir mudando da fase aguda para a fase crônica, e uma barreira que já nasceu comprometida e que leva, né, as lesões, a gênese das lesões. Quando eu for ver quais são os fatores desencadeantes, ambientais, eu preciso ter em mente fazer um checklist, mas um pequeno mantra para vocês. Os pacientes não preenchem todos ao mesmo tempo. O paciente não está sempre infectado, sempre com alergia alimentar, sempre com... Eu tenho que olhar o ácaro, eu tenho que conhecer todos os fatores desencadeantes, saber que eles têm importâncias diferentes ao longo da vida. Embora eu considere esse gráfico um gráfico legal para a gente ver os fatores desencadeantes, não quer dizer que estão todos lá ao mesmo tempo, todo o tempo. Quer dizer que no cenário de infecções eu tenho que prestar atenção todo o tempo, mas que bactéria é mais frequente que vírus. No cenário da alergia alimentar eu tenho que prestar atenção mais no começo, e depois ácaros, bichos de pelúcia, gato, cachorro, depois, mas isso não vai estar presente todo o tempo. E aí, a hora que eu vou vendo esse meu paciente com dermatite atópica, sendo, né, essa doença sendo construída, a gente se pergunta, mas que carinha tem esse paciente? E aí a gente já vai vendo que as manifestações são clássicas de pele de um eczema, e depois a doutora Lu, quando for falar do diagnóstico diferencial, né, pegar já esse gancho de falar um pouquinho das lesões típicas da dermatite atópica. Existe uma distribuição que é variável de acordo com a faixa etária, e aí nos primeiros anos, ou no primeiro ano de vida, você tem essa acometimento mais facial, você tem até mais nas lesões extensoras do que flexurais. À medida que a criança cresce, a gente tem essa distribuição que é clássica, e no adolescente / adulto, especialmente nos casos leves ou moderados, eu fico nas dobras, mas a dermatite de mãos, ela é bastante importante. O diagnóstico de dermatite atópica, ele na minha opinião, até que ele não é tão difícil de ser feito, mas existem alguns critérios que precisam ser seguidos, e eu só queria destacá-los, porque eles mostram que o início precoce é um grande fator a ser pensado. Isso te lembra que se a dermatite começar mais tarde, há outros diagnósticos diferenciais a serem pensados, e que o prurido está sempre presente. E uma história de familiar de atopia é uma história que ela conta a favor da alergia. Aqui o consenso, o guia prático da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, destacando também de novo, não existe dermatite atópica sem prurido. E os diagnósticos diferenciais, eu acho que eles são bastante importantes, e nada mais, né, perfeito do que ter alguém que sabe muito mais disso do que eu. Por favor, doutora Lu, quer trocar? Talvez seja bom. Então, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco, antes de eu falar de diagnóstico diferencial, eu vou falar um pouco sobre como o dermatologista faz o diagnóstico da dermatite atópica. Então, não é novidade que o dermatologista ele faz diagnóstico baseado nas lesões elementares. E a dermatite atópica, ela faz parte do grupo dos eczemas. Os eczemas são as famosas alergias. E quais são as lesões elementares que eu tenho que procurar nos eczemas? Então, na fase aguda, eu tenho o eritema, eu tenho uma pele vermelha, eu tenho pápulas, que são lesões sólidas menores do que 1 centímetro, que podem confluir em lesões maiores, placas. Eu tenho vesículas, bolhas menores do que 1 centímetro de conteúdo claro, e eu tenho exsudação. O eczema agudo são lesões úmidas, são lesões exsudativas. Já um eczema subagudo, eu mantenho o eritema, eu mantenho as pápulas, mas são lesões mais secas, onde a lesão elementar
característica são as crostas, são as casquinhas. E eu tenho o eczema crônico, que é a liquenificação. Então, é aquela pele grossa, aquela pele espessada, hipercrômica, então de um tom maior do que a pele normal, e com aumento dos sucos naturais da pele. As fases do eczema, elas podem se coexistir. Então, na verdade, eu uso para dar o diagnóstico de eczema, mas elas podem estar associadas. E baseado nas lesões elementares, junto com a queixa de prurido, eu faço o diagnóstico de dermatite atópica. E agora eu vou falar alguns diagnósticos diferenciais clínicos, porque o diagnóstico é essencialmente clínico, varia de acordo com a faixa etária, de acordo, como a doutora Ana Paula já falou, das localizações típicas. Isso não quer dizer que não possa fugir, mas tem alguns diagnósticos diferenciais que eu acho que devem passar pela cabeça do pediatra, que geralmente é o médico quem primeiro vê essa criança. Então, o diagnóstico mais importante no lactente, antes dos 2 anos, é, sem dúvida nenhuma, a dermatite seborreica, que apesar de ser uma doença eritema-descamativa, no lactente, as lesões elas podem se confundir. O que é crosta, às vezes, confunde com descamação. E a principal localização da dermatite seborreica no lactente é o couro cabeludo e face. E na dermatite atópica do lactente, couro cabeludo e face. O que chama atenção é que a dermatite seborreica, além de pegar couro cabeludo e dobras, axila, região inguinal, ela pega a região central da face, muito na orelha, pode ter no pescoço. A dermatite atópica pega muito mais região malar e pescoço também. Diagnóstico diferencial outro, que também inclui dermatite seborreica, é a psoríase, que não é tão comum na infância, mas ela pode se manifestar na infância. Geralmente ela não é tão descamativa quanto no adulto, mas são lesões eritemato-descamativas, bem demarcadas, bem secas, podem ter prurido ou não. E no lactente, uma das manifestações é a área da fralda. Outro diagnóstico diferencial inflamatório importante é o eczema de contato, que a lesão elementar vai ser igual da dermatite atópica, só que o que chama atenção é a localização. As localizações, elas dão ideia do que causou a dermatite de contato. No mesmo grupo dos eczemas, o eczema numular. O eczema numular foi um dos primeiros eczemas no qual se demonstrou a participação de Staphylococcus aureus e da pele do defeito de barreira. Então, o eczema numular, ele pode ser manifestação de dermatite atópica, ou ele pode ser manifestação única. E quando é manifestação única, geralmente é mais comum nos adultos, mas também pode se manifestar na infância. E as lesões elementares são iguais. A única diferença é que eles são arredondados, bem isolados, principalmente nos membros do que no tronco. De diagnósticos menos comum, eu vou chamar atenção para a dermatite perioral da infância. A dermatite perioral, ela se caracteriza por pápula e pústula em volta da boca, pode ascender na região malar, pode chegar até a região periocular. E, na verdade, na infância, se confunde muito com a dermatite de contato por irritação primária da saliva. E já a dermatite perioral granulomatosa da infância, a gente não sabe ainda muito bem a etiologia, o único fator agravante é o uso de corticoide tópico. Então, tem que se prestar atenção nesse diagnóstico, porque muitas vezes você vai tratar e acaba piorando. Não é que piora inicialmente, você melhora para depois piorar. E o outro diagnóstico diferencial que eu coloquei aqui, que é a urticária. Na verdade, a urticária ela é bastante associada com a dermatite atópica, ela tem fisiopatologia totalmente diferente, mas boa parte dos atópicos manifestam urticária.
A lesão da urticária, ela é bem definida, são lesões eritemato-edematosas, a superfície é lisa, não tem alteração de epiderme, elas são pruriginosas, migram de lugar em menos de 24 horas e não deixam resíduo. Já falando das infecciosas, eu vou chamar atenção principalmente para a escabiose, que eu vejo que é um diagnóstico diferencial bem importante e que se você confundir o diagnóstico, você piora a outra. Então, lembrar que o ácaro, ele gosta, sobretudo, de áreas quentes. Então, a escabiose é uma doença que dá no tronco. Então, muito comum, periumbilical, região genital, área da fralda, bumbum, axila. Tem exceção? Ai, tem exceção, que eu já pus na foto. Punho, interdigital e lactente, antes dos 2 anos, vesículas e pústulas palmoplantares. Na escabiose, e aí vocês são bem melhores do que a gente, tem que perguntar a epidemiologia, tem que perguntar se mais alguém coça, tem que perguntar se o prurido piora à noite. Tudo bem que na dermatite atópica, o prurido também é pior à noite, mas lembrar que as lesões de escabiose, como é o ácaro fêmea que penetra na pele, as lesões são pápulas isoladas, elas não formam grandes placas, não tem grande placa flexural, então são lesões isoladas. Outro diagnóstico importante, eritemato descamativo, são as tinhas. Então, lembrar das micoses superficiais. O eritema é variável de acordo com o sistema imunológico do hospedeiro e de acordo com a adaptação do fungo ao ser humano. Então, ele pode ser mais ou menos eritematoso, mas a descamação é sempre presente. O eczema molusco, lembrar que você vai ter que encontrar as lesões de molusco, são pápulas umbilicadas, normocrômicas ou um pouco hipocrômicas. Eu pus como diagnóstico diferenciais os rachis, os exantemas virais, mas são de evoluções muito mais agudas, geralmente tem uma descamação quando esmaece, são lesões mal delimitadas, não fica com aquele exudato, não tem por que formar crosta. E um diagnóstico diferencial nos lactentes, a sífilis congênita, que infelizmente a gente ainda vê, né? Que são lesões, pode ter um racho maculopapular, tem aquelas fissuras periorificiais, o condiloma anogenital, lesões mucosas, e as lesões vão esmaecendo, o exantema vai esmaecendo e vai dando origem àquelas lesões eritemato-acastanhadas, cúpricas, assim, e o acometimento palmoplantar é muito importante. E de diagnósticos mais raros, mas eu acho que vocês devem ouvir, pelo menos de vez em quando, a acrodermatite enteropática, que é uma manifestação, é uma doença autossômica recessiva, que leva a uma deficiência de zinco. Geralmente a criança manifesta depois do final da amamentação, porque na amamentação você tem um cofator que ajuda essa absorção do zinco, são lesões exudativas na região da fralda e acral, e associada a alopécia e diarreia. As ictioses e também as eritroqueratodermias, que são alterações de queratinização, que a pele chega a ficar num estado muito seco, descamativo, áspero, geralmente com acometimento da palmoplantar. Um diagnóstico mais raro, mas eu vou deixar aqui, porque eu acho que é importante vocês saberem, são os linfomas de células T, que podem se manifestar como se fosse uma pitiríase alba, e tem uma forma que se manifesta de uma forma bastante parecida com queratose pilar. Então, quando for mais resistente, acho que é uma coisa que tem que se diferenciar. As histiocitoses, que mais se parecem dermatites seborreicas, mas elas podem ficar um pouco mais exudativas, sobretudo região da fralda, axilar, couro cabeludo. E lembrar,
não posso esquecer, porque eu estou com a doutora Ana Paula aqui do meu lado, das imunodeficiências, né? Então, eu acho que as imunodeficiências, muitas vezes eu pego no consultório casos que são mais resistentes ao tratamento, mas que não tem nenhuma outra manifestação. Então, eu acho que para a imunodeficiência, a história é muito importante, o passado da criança é muito importante, porque a dermatite atópica tem esse caráter recalcitrante, esse caráter, às vezes, resistente para você começar a ver uma melhora, mas lembrar do quadro adicional das imunodeficiências. E aí nós falamos, vimos fotos, e aí nós temos que tratar essas crianças. E o tratamento, apesar dele ser também desafiador, eu acho que o dado de que por volta de 80% a 85% dos pacientes atópicos vão ficar com tratamento tópico, eu acho que essa informação é uma informação bastante válida, principalmente para os pediatras, porque eu acho que os especialistas, eles são importantes, eles têm o seu papel, mas eu acho que o tratamento é multidisciplinar e a base, eu acho que está na pediatria. Eu realmente acredito que os casos mais resistentes, os casos mais graves, devem ir para o especialista, tanto para descartar diagnóstico diferencial, fatores desencadeantes, ou até mesmo partir para os tratamentos sistêmicos, mas boa parte está no tratamento, no acompanhamento pediátrico. E lembrar que multifatorial é multifatorial. E eu acho que o pilar que eu quero reforçar é a educação. Hoje eu vejo a importância da educação nos pacientes da dermatite atópica. Eu acho que eles têm que aprender sobre a doença, eles têm que aprender sobre a sua doença, porque é muito variável a evolução, a manifestação clínica, o que desencadeia. E ele tem que aprender o tratamento dele, porque não é toda hora que ele vai ter acesso ao médico. Ele precisa aprender o que melhora, o que piora, e eu acho que os médicos têm que aprender a ouvir também os pacientes. Fora a educação, a gente sabe que os pilares do tratamento é evitar fator desencadeante, cuidar da barreira cutânea e tirar a inflamação. Eu vou começar, óbvio, falando sobre os hidratantes, porque o dermatologista, ele dá muita importância ao defeito da barreira cutânea. Então, tem vários estudos mostrando que quanto maior a perda de água transepidérmica, maior a desidratação do extrato córneo, maior a intensidade do infiltrado inflamatório. Então, para os dermatologistas, a hidratação é muito importante. Lógico que a gente não sabe qual é o peso da hidratação para a melhora do nosso paciente, mas hidratar, todos devem hidratar. E aí eu tenho uma variedade de hidratantes, eu tenho hidratantes que eles absorvem água, eu tenho hidratantes que mais selam a pele, e eu tenho hidratantes que penetram entre os queratinócitos. Mas eu tenho que achar um hidratante que seja bom para aquele paciente. Existe o melhor hidratante para dermatite atópica no mundo? Não existe. Cada um vai responder de um jeito, e isso provavelmente está relacionado a fatores genéticos. O que leva o seu paciente a piorar? E a gente sabe que uma pele hidratada diminui a necessidade do uso de medicamentos tópicos. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem que convencer o paciente nisso. Se ele não hidratar, ele vai ficar, né, usando mais remédio. E hoje a gente está num momento, talvez, de desmedicalizar esse paciente, de talvez educar, ver o que piora, ver como ele fica, se ele mudar aspectos da vida, de qualidade de vida. E vou citar aqui a técnica do wet wrap, que é uma técnica que eu acho que realmente melhorou, e eu vejo muita diferença. Então, a teoria do wet wrap, originalmente, você toma um banhão, essa parte eu pulo, mas é o banhão, você toma um banho de 15 a 20 minutos, você aumenta o espaço entre os queratinócitos, e aí você coloca uma camada generosa de hidratante,
recoberta por uma gaze ou um tecido úmido, e depois você sela com um tecido seco. Esse contato, ele permite o aumento da absorção, ele permite uma oclusão, então diminui a perda de água transepidérmica, aumenta a hidratação, diminui prurido e evita a coçadura. Inicialmente, a descrição o contato tem que ser mantido por 8 a 24 horas. E aí, sobre os tratamentos tópicos, a primeira linha de escolha, ainda sem dúvida nenhuma, são os corticoides tópicos. Eu acho que é muito difícil tratar dermatite atópica em meio à corticofobia que a gente está vendo ultimamente. A droga de primeira escolha é o corticoide, eles são seguros, eles são eficazes. Eu acho que o ideal é aprender a usar o corticoide tópico. Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente sabe potência de anti-inflamatório, espectro de antibiótico, a gente tem que saber potências dos corticoides. Então, a gente tem que estar familiarizado com corticoide fraco, de média potência e de alta potência. Isso pode variar e na verdade, cada um vai ter experiência com o seu corticoide. Tem que se respeitar a potência e qual que é a regra geral? Geralmente, face, flexuras, corticoide fraco, o restante corticoide médio. Eu deixo o corticoide de alta potência para uma pele mais grossa, onde eu quero o efeito antiproliferativo do corticoide. Então, eu sei que vai atrofiar. Eu tenho que respeitar a quantidade. Isso é uma coisa que muita gente não me pergunta, mas eu também acho que muita gente não sabe. Existe sim uma medida, e eu não fico decorando, porque eu acho que a gente tem que dar uma noção geral. As mães, eu acho que se a gente ficar dando muita regra, as mães ficam vivendo a doença, e não é esse o objetivo. Mas eu acho que a gente sim tem que orientar a quantidade que a gente vai prescrever. Em média, uma criança atópica pode usar, em um mês, lactente, até 15 gramas em um mês, e até os 12 anos, um tubinho de 30 gramas. Isso é considerado seguro, tá? Na população pediátrica, a gente evita usar o de alta potência, geralmente a gente usa o de média potência. E a segunda particularidade do corticoide que eu acho que a gente tem que saber é a diferença entre creme e pomada. Quando eu quero uma potência maior, quando eu quero ocluir mais, eu lanço mão da pomada. Quando eu quero usar a potência mais branda do corticoide, eu uso creme. E também a particularidade do tipo de lesão. Se eu tenho uma lesão úmida, não adianta passar uma pomada, porque não vai colar, não vai dar liga na lesão. Eu uso creme. Aqui eu também posso fazer o wet wrap, e já tem estudos mostrando segurança. Eu posso fazer o wet wrap, geralmente eu uso com corticoide leve a média potência. Eu uso por, no máximo, 14 dias. E lembrar que eu aumento a eficácia, só que eu aumento o efeito colateral. Então, é um tratamento que tem que ser supervisionado. E, por fim, terapia proativa. O que é terapia proativa? Geralmente é indicado para casos resistentes, com muitas recidivas, e que você, depois de tratado, indica o uso de corticoide tópico 2 a 3 vezes na semana, nas áreas com mais recidiva, e é seguro, pelo consenso europeu, por até 1 ano. Geralmente a gente usa menos, mas pelo consenso europeu até 1 ano. Lembrar que a absorção do corticoide tópico ele é aumentado na pele da dermatite atópica pelo defeito da barreira e pela lesão inflamatória. E de alternativas, nós temos os imunomoduladores. Os imunomoduladores no Brasil, atualmente, nós só temos um, que é o tacrolimus. O tacrolimus, ele é um inibidor da calcineurina, então ele inibe linfócito T, inibindo a secreção de mediadores inflamatórios, tendo ação tanto em mastócitos, células dendríticas,
eles são seguros a partir dos 2 anos de idade, a posologia é 2 vezes por dia, e não tem nenhum estudo mostrando que eles são superiores ao corticoide tópico. Entretanto, eles são mais, eles não têm o efeito colateral da atrofia do corticoide. Por outro lado, no final da década de 90, ficou estabelecida a relação do uso de corticoide tópico e catarata quando o uso na face. Então, os imunomoduladores vieram completar isso. Então, hoje, os imunomoduladores, eles são drogas de escolha para lesão de face. Dos 2 aos 12 anos, eu uso 0,3 e acima dos 16 anos, o 0,1. Nos Estados Unidos, já tem aprovação de outro imunomodulador, que é o Crisaborole. Ele está aprovado a partir dos 2 anos, dermatite atópica leve a moderada. E ele faz, como ele inibe a fosfodiesterase, ele inibe a síntese de interleucina 4 e 10. Os resultados são bons, mas nos Estados Unidos o preço é bem elevado, e essa é uma das razões pela quais a gente acredita que não chegou até aqui. Esse cenário do tratamento já vai ficando claro para a gente que tem que construir isso, às vezes, em mais do que uma consulta. E mesmo que o tratamento tópico, ou especialmente além do tratamento tópico, a questão da coceira é uma das que mais impacta. E isso é um aspecto que nós queríamos discutir com vocês, porque diferente de outras doenças, vou usar a urticária como exemplo, onde a histamina é o grande mediador e o grande desencadeador do prurido, na dermatite atópica a coisa também é um pouco mais complicada. Além da histamina, a gente tem citocinas e a gente tem uma desregulação que também é neurológica. O que acontece é que esse prurido, ele ganha, assim, ele fica, às vezes, insuportável, ele compromete por demais a qualidade de vida dos pacientes. E também o prurido é multifatorial. Então, a gente tem alterações que são inflamatórias, mas a gente tem alterações que são imunológicas, alterações que são neurológicas, alterações que são da barreira. Sim, o tratamento tópico, ele ajuda a melhorar tudo isso, e isso é um aspecto fundamental. Mas se coçar, vai criando rituais que, como pediatra, a gente tem que romper. Então, a gente tem que entender, e o que a doutora Luciana falou é fundamental, a gente tem que escutar. Qual é a escuta dessa família, qual é a escuta desse paciente, especialmente se ele vai ficando maior. E a gente descobre hábitos que a gente não pensava que acontecia naquela casa, hábitos de alteração de dinâmica de sono, essa criança dorme a noite toda na cama dos pais, ou os pais colocam as crianças para dormir, né, na cama com eles, os pais deixam o quarto e vão dormir. Então, toda essa dinâmica é fundamental que compreenda, que a gente entenda que os antihistamínicos não são realmente a base única para cuidar do prurido. Ainda que seja difícil a gente não usar antihistamínico, é fundamental, e essa mensagem eu acho que nós duas queremos deixar, que não dá para cuidar da dermatite atópica cuidando da barreira com hidratante, sem um corticoide ou um inibidor de calcineurina e usando muito antihistamínico. E um outro aspecto importante, que das priscas eras, né, do comecinho, a gente falava, vamos sedar a criança, ela precisa dormir, vamos usar esse antihistamínico para sedação. A gente precisa ver se é isso que a gente quer quando a gente está diante de uma criança em alfabetização. Vale lembrar que nem sempre, a hora que uma criança recebe antihistamínico, ela fica sonolenta como um adulto. Às vezes ela fica agitada. E o déficit de aprendizado é importante para a gente, né, pesquisar, e nada melhor do que o pediatra para ver isso. Nós temos os antihistamínicos de primeira e segunda geração, e os que causam sonolência são de fato os de primeira geração, ainda que algumas pessoas refiram sonolência com os antihistamínicos de segunda geração, mas não dá para ancorar o tratamento da dermatite atópica só nessas substâncias. E, de novo, é importante ficar atento para as causas de sonolência. A utilização de outras medicações, e aí se a doutora Silvia Barbosa estiver escutando, é para ela que a gente agradece a possibilidade da gente ter essa parceria com o ambulatório de dor. Então, a gente entendeu na bancada
que o sistema nervoso, ele está comprometido, existe uma alteração da plasticidade neuronal em quem tem dermatite atópica, e com isso, eu tenho um prurido que não tem nada a ver com mediadores da resposta imunológica. E esse cenário, ele se assemelha à dor, ele se assemelha a alguns pacientes que têm dor. Então, a gente tem por hábito, na nossa unidade, utilizar essas medicações com o olhar e o racional para pacientes com prurido que, mesmo com tratamento tópico, ele fica incontrolável. Quando você vai para a literatura, há pouquíssimos estudos, mas essa recomendação, ela está presente nos guidelines. Então, doutora Silvia Barbosa, obrigada por nos ensinar e nos ajudar a controlar o prurido de quem tem dermatite atópica. É um portal a ser atravessado na pediatria, é verdade, especialmente no consultório, quando os pacientes não estão esperando que a gente vai fazer uma prescrição com um receituário controlado, como assim eles falam, mas ajuda em alguns pacientes, e esse caráter multifatorial faz com que alguns pacientes melhorem bastante do prurido. Uma outra coisa que é fundamental a gente perguntar para os pacientes com dermatite atópica é como vai o sono. E aí, de novo, a gente vai se surpreender. Eu sei que os próximos slides estão muito pequenininhos para a gente ver, mas eu convido vocês a depois olharem esse trabalho. O que eu quis destacar é o estrondoso número de pacientes que têm o seu sono comprometido nas mais diversas modalidades. Ou eu não durmo, ou eu acordo mais cedo, ou eu acordo várias vezes à noite, ou eu acordo à noite, ou quem não dorme é o cuidador. Então, entre 50% e 70% das crianças ou dos cuidadores, eles têm esse sono interrompido. Isso pode estar relacionado à baixa estatura, observada em pacientes com dermatite atópica moderada grave. Então, tudo isso é importante que a gente leve em consideração. E a gente aqui na nossa unidade vai começar a estudar um pouquinho mais isso, mas para o pediatra, o que eu achei legal, né, é esse algoritmo. Então, assim, a primeira coisa é aquilo que a doutora Luciana falou. Vamos retomar os cuidados tópicos, quer dizer, esse paciente tem o melhor tratamento possível para controle da DA, se sim, isso já vai ajudar, né? Então, se você percebe que esse paciente não está tranquilo com o hidratante que ele está usando, com o tipo de banho, sabonete e assim vai, retoma esses aspectos, mas se mesmo assim o sono não melhorou, esse canto do slide, ele mostra algumas estratégias que vocês podem perguntar e fazer. Eu até tampei uma parte aqui que estava mais relacionada a medicamentos, que a gente não usa na faixa etária pediátrica, mas eu acho que estratégias como ter um horário de sono, diminuir a tela, que ultimamente até está bem presente, procurar um ambiente quieto, tudo isso são aspectos que vale a pena a gente considerar. Uma dica do dia a dia para os grandes pediatras que cuidam da DA é realmente ter um material de instrução para essas crianças e familiares e abrir um diálogo para conversar. E aí a gente vai para esse aspecto. Você fala, nossa, para onde está migrando esta aula? Mas é fundamental manter o equilíbrio. Esse equilíbrio, ele transcende, né, as características, né, de um bom, sei lá, do que a gente está acostumado, de uma melhora de qualidade de vida. Quando a gente olha para a pele da DA, eu acho que já ficou claro na nossa fala que ela é totalmente inflamada. E as terminações nervosas, elas estão relacionadas a uma série de mediadores que são liberados. Obviamente, mais quando eu estou mais doente, menos quando ela está mais controlada, mas parte desses mediadores são estímulos para o sistema nervoso central. Se vocês olharem aqui, eu tenho reflexos locais, que é sobre aquilo que a gente estava conversando do prurido, que às vezes é um prurido pouco controlado, mas eu tenho alças que vão para o sistema nervoso central com tranquilidade. Se você pergunta, estresse piora a dermatite atópica, ansiedade piora a inflamação, a resposta é sim, indubitavelmente sim. Por isso a importância de, como pediatra, eu manter essas estratégias. Cada vez mais a gente estuda um pouco mais desse eixo, sistema nervoso central, pele, e ele passa também pelo trato gastrointestinal. Vocês todos sabem que o trato gastrointestinal é nosso maior órgão imunológico, mas também é, por incrível que pareça, o maior órgão neurológico em termos das terminações nervosas que a gente tem. E um grande coadjuvante ou um grande personagem da construção desse eixo é o microbioma.
Então, um outro dia, vocês já tiveram a oportunidade de discutir a importância de termos tantas bactérias conosco, o trato gastrointestinal como esse importante local do microbioma que interage com o sistema imunológico, mas também a pele. Você sabia que mesmo a pele de quem não tem dermatite atópica, quer dizer que vai ter dermatite atópica, já tem um microbioma alterado? Então, lactentes que ainda nem sequer desenvolveram DA já tem um maior percentual de estafilococcus presente na pele. Isso chama atenção para possíveis estratégias futuras. E mesmo que essa última frase aqui embaixo destaca eu cuido da pele, eu minimizo a colonização por Staphylococcus aureus quando eu estou cuidando de uma pele agudizada na dermatite atópica, mas ele volta a colonizar, porque primariamente, antes mesmo, né, logo no início da vida, eu já tinha um microbioma alterado. Então, existe particularidades, isso tem sido bastante estudado, de possibilidade, né, de ver esse microbioma. As intervenções com probióticos, elas ainda carecem de um pouco mais de evidência na literatura. Depois, quando vocês, se puderem olhar com um pouquinho mais de calma esse slide, vão ver que alguns têm redução, outros não têm efeito, e assim vai. Mas existe um movimento para tentar modular essa microbiota, não só dando probiótico, mas, de novo, aumentando o tempo de aleitamento materno, diminuindo o número de partos cesarianas, mantendo uma alimentação saudável, inclusive da gestante, por isso a importância do pediatra na consulta pré-natal. Como driblar aqueles fatores que no início da aula, e agora a gente já está finalizando, driblar os fatores desencadeantes. Na verdade, óbvio, a gente não vai conseguir abordar tudo, né, sobre dermatite atópica em, sei lá, 40 ou 50 minutos, mas tem 2 fatores que eu queria muito destacar. Assim como a gente não vai conseguir cuidar da DA sem, obviamente, implementar um tratamento tópico, a gente não vai conseguir cuidar da DA sem entender que a relação do Staphylococcus com a pele do paciente com DA transcende a infecção. Transcende o efeito tóxico, né, das toxinas produzidas pelo Staphylococcus que levam à lesão em outros cenários infecciosos. Na dermatite atópica, por essas alterações do microbioma, por alterações da barreira, o Staphylococcus atua como aumentador da inflamação. Então, mesmo que a pele não esteja infectada, esse paciente ou esse Staphylococcus produz toxinas que funcionam como superantígenos, antígenos capazes de ativar a inflamação e perpetuar. Do ponto de vista prático, algumas vezes eu vou precisar usar antibiótico terapia, mas, e com os antibióticos que vocês estão acostumados, mas fica a dica, o número de pacientes com Staphylococcus marsa, né, resistentes à meticilina, tem aumentado. Isso é um aspecto importante, uma tese que a gente viu até um tempo atrás na nossa unidade, e mais que isso, esse Staphylococcus passeia pela casa. Esse estudo mostrou que o estáfilo que estava na pele também estava na narina dos pacientes cuidadores, e é fundamental a gente ver isso, porque fica essa troca do hidratante, essa criança que dorme na cama dos pais, esse hidratante que eu passo com a mão, às vezes que eu não lavei, tudo isso eu preciso levar em consideração. E uma dica nova e um aspecto que pode, e um aspecto que pode ajudar no cuidado, e não é uma estratégia de antibiótico, é a gente poder fazer esses banhos com hipoclorito. E a única vez que vocês vão ver eu fazer propaganda na nossa aula, mas a gente conseguiu fazer uma relação de um trabalho publicado que fazia banhos de banheira com hipoclorito, a gente pegar um produto que a gente tem, né, no nosso mercado, que é o hipoclorito a 2,5%, e se você fizer essa diluição, você consegue reproduzir o que os estudos mostraram. Não é um tratamento curativo, mas pode diminuir a colonização e a necessidade do uso de antibióticos. E para terminar, né, a dermatite atópica associada à alergia alimentar. Isso, com certeza, é um aspecto muito frequente, porque para os pacientes, né, o que eles querem? Eles querem achar a causa, e muito mais fácil, quando você pergunta para a família, né, e quando você vê nos seus consultórios, qual o percentual de pacientes que chega com dermatite atópica e pergunta, doutora, será que não é porque o que ele come? A gente acha que isso aí chega aos 90% de pacientes que vão te perguntar, e por vezes a gente também entra, né, nessa vontade de buscar uma causa, seria simples, mas vocês já viram, a gente passou amanhã, sei lá, quase, né, todo esse tempo discutindo o que há mais, além de um desencadeante externo para a DA. Na verdade,
30% dos pacientes que têm dermatite atópica, especialmente os moderados a graves, podem apresentar um desencadeante. E é importante essa conversa com os pais, porque como a gente não sabe algumas ou muitas coisas de dermatite, às vezes fica mais fácil para o pai entender que se a criança foi na festa, correu, suou, mas comeu brigadeiro, a culpa está mais relacionada ao brigadeiro do que a sudorese intensa como um fator desencadeante ou um fator de piora da dermatite. Agora, o que é importante saber, isso se reflete na vida do pediatra, é entender que essa barreira cutânea lesada e a marcha atópica que nós discutimos é um fator de risco para o paciente desenvolver alergia alimentar, não piorar da pele, mas ter uma manifestação de anafilaxia, urticária, angioedema e assim vai. Então, a gente também tem que controlar a dermatite atópica para tentar minimizar a prevalência de alergia alimentar. Alimento que chega através de uma pele lesada, você fala assim, como assim, Ana? Ele usou um hidratante que contém amendoim, ele se lambuzou com um alimento que penetrou na pele, ele conheceu proteínas do ovo pela pele, ele tem uma chance maior de desenvolver alimentar. E o que é importante é, depois de tudo isso, se você for pesquisar, por favor, não faça o diagnóstico de alergia alimentar só porque o exame de alergia está aumentado. Ele não é suficiente para fazer o diagnóstico. Eu preciso excluir, ver se o paciente melhora e reintroduzir. Porque se eu excluir totalmente esse alimento, esse paciente tem risco, por tudo isso que eu falei, de a hora que você for dar esse alimento, fazer uma alergia já imediata. Então, na prática, ele comia lá seu ovo todo dia, a pele não estava bem, você pediu um exame, veio positivo, você tirou, parece que ele melhorou e você esqueceu de reintroduzir. Quando você introduz, depois de algum tempo, 1 ano ou mais, ele tem risco de fazer uma reação grave que ele não tinha antes. E depois de tudo isso, depois de toda essa discussão, ainda tem o bullying. Essas crianças vão crescendo e aí isso é um aspecto que nós, como especialistas, temos que estar atentos. E os pediatras estão mais atentos. Existe todo um movimento nas escolas, nos Estados Unidos, e é importante que a gente veja isso e traga isso para o olhar e para o cuidado. Dermatite atópica não é contagiosa, dermatite atópica não é lepra. Eu estou reproduzindo falas de pacientes nossos que ouviram isso e que se sentiram muito mal. E esse é o anti-slide, é lógico que a gente não quer explicar ou ler tudo isso agora, mas se talvez vocês puderem dar uma olhadinha nesse site, ele traz recomendações que são importantes de você dar para os pais e dos pais conversarem com a escola. O mundo atual é um mundo de conversas, e o que a gente fez na nossa unidade, graças à iniciativa dessa mocinha aqui, a doutora Ana Helena, foi convidar os nossos pacientes para irem para a faculdade, tirarmos fotos e fazermos isso fora da dermatite, porque a gente como pediatra ou como especialista, deixa eu tirar uma lesão da foto, deixa eu ver, e a gente precisa enxergar o paciente além da foto. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje, né? Mostrar para vocês os desafios, mostrar a parceria, lembrar que algumas vezes a gente tem que ir para outros medicamentos mais poderosos, e aí talvez o especialista tenha uma fala. Lembrar que a corticoterapia sistêmica, ela é uma terapêutica que a gente não usa, porque não muda a história natural do paciente. E lembrar, né, 10 horas, 1 hora de aula, Alberto, lembrar que para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que estar junto, e junto, a gente teve essa certificação agora, a gente está ligado com o Centro de Excelência, o Instituto da Criança está ligado com o Centro de Excelência em Dermatite Atópica no mundo, para a gente construir uma história melhor da dermatite atópica. E para finalizar mesmo, pedir para a doutora Lu fazer as considerações finais. Estou até intimidada com esse final. Eu acho que ficou claro o quão complexa é a dermatite atópica, mas eu espero que tenha ficado mais claro ainda que muitas coisas simples, muitos passos antes do penúltimo slide, que era a terapia sistêmica, podem ser feitos por quem tiver interesse em escutar, ajudar, ver o paciente melhorar. Eu acho que isso realmente faz diferença. E eu realmente acredito que juntos, compondo uma equipe, em prol do paciente, eu acho que esse é o segredo do manejo da dermatite atópica. É isso. E eu agradeço muito o convite. Estamos juntas.
Muito obrigado, Ana e Lu. Excelente, linda aula. A gente pode agora fazer uma rodada de perguntas. Até vou começar com uma pergunta minha. A gente está acostumado a orientar quanto ao banho, né? Banho mais curto, água não muito quente. Que outras orientações a respeito do banho vocês dão? E como é que vocês orientam a escolha de sabonete e uso de sabonete para essas crianças? Então, na verdade, se discute muito quando você vai pegar a literatura mundial se os pacientes atópicos têm que tomar banho todo dia. Porque, na verdade, o problema do banho é que quando você fica imerso na água, os queratinócitos, que são os tijolos da pele, eles se espaçam, e aí, com o aumento da temperatura, a água evapora através desse espaço. E o outro problema do banho é o sabonete. Quando eu uso um sabonete, que ele é um detergente dissolve óleo, eu enfraqueço a barreira lipídica da pele e aí a água evapora mais. Culturalmente, nós tomamos banho todo dia, né? Então, eu acho que isso é uma batalha sem fim. Então, tomamos banho todo dia. O que os consensos falam é que esse banho tem que ser curto, de no máximo 5, 7 minutos, água morna, porque quanto mais alta for a sua temperatura, mais a água vai evaporar. E depois do banho, hidratante, porque você aproveita o espaço entre as células. Isso dura mais ou menos 5 minutos para passar. Em termos de sabonete, na verdade, os que são mais indicados para dermatite atópica são os Sindets. Os Sindets são são famosos por serem sabonetes sem detergente. Na verdade, eles têm um pouco de detergente, mas ele é muito mais leve do que os outros. Qual que é a crítica aos Sindets? E hoje tem várias marcas para Sindets. Eu acho que eu faço duas críticas. Uma é em termos de que culturalmente o brasileiro ele entende que a limpeza depende da espuma. E o Sindet, a intenção não é essa. Então, ele deve usar pouco para fazer pouca espuma. E a outra, em termos de custo. Eu acho que já tem estudo de farmacoeconomia na dermatite atópica, mostrando que o tratamento da dermatite atópica é bem caro. Eu acho que você adicionar um Sindet, que não é barato, eu acho que você agrega muito em custo, e o benefício, eu não sei se ele é tão impactante quanto hidratante. Então, eu prefiro a nossa regra de usar sabonete nas áreas que tem cheiro. Rosto, pescoço, axila, genital, mão e pé. E só, Roberto, e é engraçado porque, apesar de tudo isso, existem alguns movimentos, lembra a hora que ela falou, do banho eu vou pular, porque tem pessoas falando que você tem que, às vezes, para fazer esse envelope, fazer um banho, eu falo, soak and smear, você mergulha na banheira sem sabonete, até eu também, falo 20 minutos, eu sempre falo 10, 15, para você deixar a água entrar, para você poder fazer esse filme com hidratante oclusivo, coloca um óleo, né, porque uma base do hidratante é óleo, para poder seguir, enfim. Legal, eu vou ler uma pergunta que foi mandada mais cedo aqui pela Marina, a pneumologista. Ela comentou que realmente vê essa dermatite perioral em lactentes e pré-escolares que usam corticóide tópico com espaçador e máscara. Dá bastante trabalho em alguns casos para melhorar, mesmo com a troca do corticóide tópico, nem sempre melhora. Alguma sugestão, Lu? Então, eu nunca uso corticóide tópico para dermatite perioral. Eu uso ou creme de barreira, ou para afastar o papel da saliva nessa dermatite perioral, e se eu não consigo controlar com corticoide, com creme de barreira, eu entro com antibiótico. E o meu antibiótico de escolha é eritromicina para isso. Por quê? Porque tem um papel, talvez, na microbiota, e porque tem um papel imunomodulador. Então, eu tento, se for bem localizada, se for mais leve, eu entro com eritromicina 4%, eu manipulo, eu uso 2 vezes por dia, pelo menos 3, 4 semanas, senão eu faço eritromicina sistêmica. Legal. Alguém quer abrir o microfone para perguntar alguma coisa? Acho que a gente pode ir intercalando perguntas lidas e perguntas faladas. Alguém quer perguntar? Então eu queria perguntar para vocês.
Cláudia, quer perguntar alguma coisa, Cláudia? Quero, Alberto. Dá para ouvir? Pode sim. Vai lá. Com relação à marca de hidratante, a gente, na rede pública, usa o Cold Cream aqui, né? Não sei se imposto de saúde tem. E no consultório é fácil, porque é caro, o pessoal pode comprar. Marca nacional de hidratante que possa ser mais acessível. Teria? Tem várias, né? Então, eu acho que tem várias, e é o que eu falei, eu acho que depende do paciente. Tem paciente que se dá bem com o Nivea e tudo bem. O que eu acho é que você tem que falar que o hidratante tem que ser branco e sem cheiro. Isso eu acho que é a premissa. E aí testar. O paciente vai... e aí você fala, o hidratante bom é aquele que você vai deixar de coçar. Você diminui a coceira com o hidratante. Eu aprendi um que é mais em conta, que é o Vazenol Clinical Repair, e geralmente eu falo para quem está no posto indicar, e eles têm gostado. Um que é o mais vendido no mundo é o Neutrogena, só que é o Neutrogena fórmula norueguesa, que hoje em dia ele não é tão mais barato. Em termos de manipulação, antigamente eu ainda manipulei muito hidratante, hoje eu acho que o custo não vale tanto a pena. Às vezes o que eu faço, os hidratantes mais em conta, eles têm mais água do que óleo. Então eu peço para pôr óleo. E aí o melhor óleo é azeite. Porque eles têm ômegas que são anti-inflamatórios. Então eu peço, já falo que cosmeticamente não vai ficar tão agradável, porque vai ficar mais oleoso, mas para dormir, pode usar. Sobre isso, Lu e Ana, a Bruna mandou uma pergunta por escrito, perguntando sobre os benefícios de misturar óleo de coco no hidratante. Você comentou do azeite. Quer comentar? Você sabe que eu vi um estudo sobre óleo de coco? Parece que tem benefício. Eu não acho que só o óleo de coco, porque só o óleo de coco você faz uma barreira e você não põe água para dentro. O que eu tenho medo dos óleos de coco é que hoje a gente tem muito óleo de coco com conservante e perfume. É isso que eu fico um pouco com medo. Mas parece que tem benefício, sim. E o de semente de girassol, na verdade, ele vai funcionar como um oclusivo, mas ele não vai pôr água para dentro. Então, acho que isso que a doutora Lu falou é importante. Os hidratantes têm classificações. Alguns deles, eles só ocluem, quer dizer, ele não hidrata no sentido da palavra. Ele impede que a água ela saia. Então, esses são os oclusivos. Depois tem aqueles hidratantes que a gente não usa, né, em DA, que tem substâncias que puxam a água, como seriam ureia, de amônia e assim vai, a gente não usa. E tem esses outros hidratantes que tem, o hidratante da marca tal tem tal coisa, outro tal coisa, que agregam de fato, mas agregam custo também. Melhor do que ter um hidratante top e não usar é ter um hidratante e você usar. No cenário da alergia, a gente se preocupa, porque tem trabalhos mostrando que hidratantes que tinham óleo de amendoim levaram as pessoas a terem alergia a amendoim. O coco é um primo distante do amendoim, mas de fato ele é. Então, assim, hidratantes com alimentos, eles podem levar a sensibilização. Então, porque não é o óleo que sensibiliza, mas às vezes tem um rastrinho de proteína que vem junto com esses hidratantes. A doutora Lu falou, vou até reforçar, porque assim, às vezes é barato, mas eu nem sei se tem o óleo que tem alimento, é um óleo que deve até ser meio caro, porque é extração e tal, e às vezes tem uma mistureba que pode levar à reação. O azeite poderia sensibilizar também, Ana? O azeite, ele não tem proteína, então, né, não. E a oliva, a gente não tem muita alergia descrita à oliva. Tem alergia descrita a amendoim, tem alergia descrita à soja, que está presente alguns desses óleos. Queria saber de vocês também, deu para entender que o uso racional e correto do corticoide tópico é seguro, mas às vezes a gente pega pacientes que abusam do corticoide tópico. Quais os principais eventos adversos que vocês veem nessas situações?
Acho que os mais comuns são os efeitos colaterais cutâneos, né? Sim. Então, atrofia, eu incluo aqui a estria, eu vejo hipertricose, eu vejo infecção, na face, a erupção acneiforme. Então, acho que esses são os mais comuns. Não vou falar que eu já não tive paciente que com uso de corticoide tópico fez síndrome de Cushing, eu já fiz. Mas aí são quadros Bem extensos e são pessoas, em geral, que não têm acompanhamento. Legal, obrigado, Lu. Ana, quer falar alguma coisa sobre Não, o isso? que pior a gente usando essa história do fingertip, ela dá uma quantidade, então o paciente e a família sabe quando usar, e pior do que ter DA, que tem chance de curar, é você guardar aquela estria e lembrar do médico que prescreveu aquele corticoide. Isso vale para qualquer cenário em que a gente usa corticoide tópico, às vezes um estrófolo, às vezes até uma dermatite de fralda que sem querer acaba usando, e aí você tem marcas que o paciente vai lembrar de você para sempre. Foi enviada por escrito também, pela Marilisa, a possibilidade de uso de corticoides tópicos não fluorados. Vocês consideram? Não, pode falar, por favor, minha assessora. O florado ou não florado, as potências dos corticoides, elas não só se dividem por conta disso. Você tem corticoides potentes que não necessariamente são florados, né? E isso, então, tem algumas. Isso é muito fácil você procurar listas de potências de corticoide. Na minha opinião, você tem que usar a melhor potência. Não adianta também se falar, eu só uso corticoide pouco potente numa lesão mais grave. Aí você vai ter que ficar usando muito tempo e você pode ter efeito colateral também. Então, ajustar essa medida e usar os conhecimentos que a doutora Lu trouxe, eu quero uma pomada, eu quero um creme agora, isso é fundamental. Legal, obrigado, Ana. Alguém quer fazer pergunta de áudio, abrir vídeo, abrir câmera? A gente sempre gosta de ouvir vocês também. Se vocês não tiverem perguntas, eu tenho. Esses pacientes de doenças crônicas, as famílias acabam se envolvendo e pesquisando um monte sobre isso, né? Eu trabalho com pediatria geral, não é raro eu esbarrar com pais e mães que conhecem muito mais das doenças dos filhos do que eu mesmo, né? Porém, nesse surf na internet surgem informações que às vezes não são absolutamente verdadeiras. Eu já tive algumas situações em que os pacientes, por exemplo, recusam usar o tacrolimus, o inibidor de calcineurina, pelo risco de neoplasia. E a gente sabe que isso não está associado. Como é que vocês lidam com esse hábito dos pacientes de pesquisarem e estar em contato com informações falsas nos meios de informação? Eu vou falar o que eu faço. Então, na verdade, eu acho que isso é inevitável. Eu acho que talvez, se a gente não tivesse também o nosso conhecimento, a gente também faria. Eu acho que o melhor jeito para lidar com isso é abrir um canal de conversa. E aí eu falo para a mãe, para se ouvir alguma coisa, se pesquisar alguma coisa, me perguntar. Eu falo que tem estudo, eu falo para ela que o alternativo às vezes sai caro, então faz um tempo já que eu tenho pego alguns pacientes que vêm de tratamento com vitamina D, com efeito colateral. Então, assim, eu acho que é isso que eu falei, eu acho que é educação. O estabelecimento do vínculo é fundamental, porque, como a doutora falou, não tem como a gente fugir. E também a gente devolver um pouco a responsabilidade para o paciente. Também é uma escolha dele, só que a gente não compartilha. Então, algumas vezes ele tem que fazer uma escolha até nisso. Talvez eu não seja o melhor profissional para segui-lo. Às vezes, para mim, como especialista, para ela também é mais fácil nesse sentido. Eu acho que eu não sou o melhor profissional para te apoiar, porque o que você está buscando não é o que eu tenho para te oferecer. Legal, gente. Muito obrigado pelas respostas. O Benito quer abrir o microfone? Benito, abre lá. Sim, primeiro, super parabéns. Eu já falei isso pessoalmente várias vezes para vocês duas.
Super aula, super legal, maravilhosa a exposição de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se a Lu ou a Ana me respondem. A ideia de aumentar do antihistamínico também, que antigamente, assim, a base, né, base farmacológica, sistêmica, era o uso do antihistamínico oral. A ideia de aumentar e aumentando dose diante de um prurido que não melhora, aquela ideia da quadruplicação de dose que a gente faz para outras coisas, serve para DA, associa outro antihistamínico, ou sai do antihistamínico e pensa em outras modalidades tópicas de tratamento? Então, o que a Academia Americana já tem uns 2, 3 anos que eles pregam é que, na verdade, não tem tanta evidência do antihistamínico para mudar classificação de gravidade. Não tem evidência para isso. Então, hoje em dia, o antihistamínico é sintomático. E a gente vê que, na verdade, hoje eles determinam que a primeira escolha são os antihistamínicos não sedantes, a eficácia para prurido é baixa. Então, na verdade, é melhor você usar corticoide tópico hidratante do que aumentar antihistamínico. A associação de antihistamínicos já se mostrou inferior ao aumentar a dose. Isso tem estudo para urticária. E o que eu vejo na prática, e se você me perguntar, você aumenta a dose de antihistamínico além da bula? Eu aumento, mas eu vejo pouca resposta. Eu prefiro, hoje em dia, lançar mão de corticoide, de wet wrap, de terapia proativa, de banho de hipoclorito para diminuir crise, do que aumentar a dose de antihistamínico. Esse case de sucesso do aumento da dose, ele foi muito visto na urticária, porque na urticária a histamina é de fato o melhor mediador. Isso não acontece na dermatite atópica. Então, enquanto você fica pensando qual outra estratégia você vai fazer, até vale. E chamo de novo a atenção à sedação das crianças que precisam ir para a escola, né? E aprender. Excelente. Mais alguma pergunta por escrito ou por áudio, vídeo? Eu queria perguntar... Alguém mais quer perguntar? Porque senão fica só eu perguntando e as pessoas querem perguntar e não conseguem. Alguém? Eu queria saber, Ana, qual o momento em que a gente lança a mão das pesquisas de IgE específico para os alérgenos alimentares? Porque as famílias têm uma grande pressão, né? Elas chegam querendo o exame da alergia, né? E a gente sabe o quanto isso é insuficiente. A gente tem uma tendência de, talvez, não ceder isso no momento zero, pelo menos eu trabalho assim. Qual é o momento da gente se render, entre aspas, ao exame da alergia e coletar as imunoglobulinas? O seu paciente-alvo é o paciente que tem uma DA moderada a grave, que você usou a sua expertise inicial para os cuidados todos que a gente discutiu e que percebeu que mesmo fazendo isso, ele não foi tão bem. Se é você que vai pedir, você já avisa de antemão que esse é um estágio para a gente entender se ele tem alergia alimentar ou não. Então, se você for pedir, você já faz essa pré-conversa. Às vezes, para nós, já chega que o paciente já fez. Você faz essa pré-conversa. Dica prática, quando for pedir, peça do que você desconfia. Aquela história de, já que eu vou pedir para leite, vamos pedir para ovo, vai também o camarão, pode te levar a uma situação ruim, porque lembra, eles são desregulados e fazem IgE específica para qualquer coisa. Então, peça para o que você vai pedir. E não peça aqueles a gente chama de pools, que são aquelas, eu quero IgE, até vou falar a sigla FX5, porque aí vem leite, ovo, tananã. Vamos supor que deu 20. Você não sabe se 20 é a soma de cada um deles ou se 20 era só do ovo que ele era alérgico. Então, se for pedir, peça separado, porque aí, de fato, ele vai te ajudar. Veio positivo, segunda etapa. Primeiro eu desconfio, segunda eu peço exame, terceira ação. Tira 4 a 6 semanas e depois reintroduz. Não é fácil completar toda essa estratégia, mas só assim você vai conseguir o diagnóstico. Porque o que se descobriu é que senão você põe o seu paciente em risco para depois fazer uma alergia de maior gravidade. Legal, muito obrigado, Ana. A Paula está perguntando sobre o banho de hipoclorito. Ela quer entender um pouco melhor as indicações e se existe algum intervalo entre os banhos, algum intervalo mínimo.
Essa estratégia, ela surgiu há uns 10 anos atrás, ou até talvez um pouco mais, mostrando que a gente estava usando muito antibiótico, estava tendo resistência, o que mais a gente podia fazer, e aí cresceu um pouco essas soluções que são de uso, né, para asepsia. Quem mais ganhou destaque foi o hipoclorito. A ideia é usar 2 a 3 vezes por semana por 12 semanas, e você tem que ter uma diluição premium, que é essa diluição que, nesse caso aqui, eu não sei a quantidade de cor, mas a gente faz 40 gotas num litro para ter essa diluição. Pode arder, né? E depois até a Lu falar a experiência dela, pode arder, então não usar na fase ultra aguda. O paciente faz esse banho por cerca de 10 minutos. Ao final, aqui no Brasil, nós fazemos no ambulatório compressas, porque não vai, aqui muita gente não tem banheira, 10 minutos, tira, pode enxaguar e hidratar depois. Então, o que eu vejo é que quando está muito inflamado, piora. Arde, pode arder. Então, e aí eu vi uma pergunta de quando indicasse na suspeita de colonizado. Na verdade, os atópicos, eles são colonizados. Sim, a gente não trata o colonizado. Né? A indicação é aquele paciente que está mais difícil de você tirar da crise. E aí eu tiro da crise e depois eu começo com o banho de hipoclorito. E às vezes vem na sequência de um curso de antibiótico. Às vezes você não teve jeito, usou, mas aí você emenda o hipoclorito. Muito bom. Quer perguntar mais alguma coisa? Acho que já estamos indo no caminho do final. Alguém quer abrir o microfone? A gente tem mais 2, 3 minutinhos. Legal, então novamente agradeço a Lu e a Ana pela excelente palestra. A gente está mantendo o nível de maravilhosas palestras nesses nossos encontros, isso nos deixa muito orgulhosos. E agradecer pelo trabalho que vocês fazem com os pacientes aqui no ICR e pelo apoio que vocês dão para a gente. Convidar todos a acessarem nosso canal do YouTube, e deixa eu ver se eu coloco ele aqui mais uma vez para quem não viu ainda. Seguir o nosso canal do YouTube, que tem excelentes, maravilhosas palestras gravadas lá. E dizer que a gente ainda esse mês vai ter mais uma reunião científica virtual sobre as ações de humanização que a gente está propondo aqui no Instituto perante a pandemia do novo coronavírus. Então não percam essa próxima palestra. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.